Vá abrir na tua Bíblia aí o livro de Hebreus, mesmo que nós lemos, para fazermos somente uma leitura aqui oficial. Eu quero agradecer aqui a esse honroso convite que me foi feito de estar transmitindo a palavra do Senhor em um trabalho tão singular como é a Conferência Bíblica. Eu participei de algumas como ouvinte, como também participo dessa como ouvinte, e todos nós que temos um relacionamento com a palavra de Deus e gostamos também de falar acerca das verdades do Senhor, sonhamos em um dia pregarmos, falarmos de Jesus na Conferência Bíblica. E para tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, e Deus colocou no coração do nosso pastor Jorge Antunes, juntamente com o nosso pastor Eliseu, em nos honrar, nos dando essa oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor nessa noite. Eu sou muito grato a Deus, sou grato à vida dos nossos pastores, dos obreiros. Sabemos da qualidade de cada um e eu tenho certeza que eu sou um dos menores aqui. Estou aprendendo com os irmãos. Todos acharam aí, meus irmãos? Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou ler somente do 23 ao 26. Os irmãos acompanhem na tua Bíblia. Diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém, meus irmãos? Irmãos, podem se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Eu tinha preparado um sermão, uns slides aqui, porque se torna, está até aparecendo ali, ó, se torna um pouco mais didático. Mas, infelizmente, a parte branca lá, por um problema, não está podendo descer, então fica um pouco obscuro a tela. Eu vou dispensar a ajuda dos slides e vou na maneira formal mesmo. Amados, o tema que será tratado nessa noite é uma continuação daquilo que começou a ser ministrado ontem pelo nosso pastor. Ontem foi falado muito acerca de servo e serviço da parte do Senhor. E quando nós falamos em servo e em serviço da parte de Deus, nós entendemos que não pode ser de qualquer forma. Quando nós almejamos um emprego melhor, há necessidade de um preparo da nossa parte, para que nós estejamos qualificados, preparados, para executar a maneira a qual nós almejamos fazer da melhor maneira possível. E quando se trata acerca de assuntos relacionados à obra de Deus, não é diferente. Para que nós possamos executar a obra de Deus de uma forma importante, de uma forma abençoada, de uma forma proveitosa, também nos é necessário termos um preparo ou nos prepararmos para isso. Só que quando nós falamos em preparo, muitas das vezes soa na nossa mente a necessidade de um curso teológico. Claro que isso também faz parte, só que não é somente a forma acadêmica que serve para nos preparar, mas uma vivência com Deus. O fato de nós, após sermos chamados pelo Senhor e nos colocarmos nas mãos dele, para que ele possa nos usar da maneira que lhe apraz e nos preparar para isso, é tão importante como também nos formarmos de forma acadêmica.
E quando nós olhamos para o tema dessa noite, o tema central é preparados para servir. O subtema que será tratado aqui será Moisés, um homem preparado e usado por Deus. Eu poderia, quando me foi dado esse tema, eu relutei muito, procurei muito, e foi difícil selecionar alguns pensamentos para tratar com os irmãos, porque é muito vasta a história de Moisés e é infinita o número de lições que nós podemos extrair quando nós começamos a estudar acerca da vida desse servo do Senhor. Moisés, que ele não é somente um homem que está registrado nas Escrituras. Moisés não é somente um personagem a qual é muito querido, eu não vou dizer idolatrado, mas muito querido pelos judeus, de maneira que os judeus sempre observavam a lei de Moisés, e até hoje os judeus ortodoxos, ou judeus que ainda aguardam a vinda do Messias, eles baseiam os teus pensamentos, os teus estudos e as tuas doutrinas na lei de Moisés. Então Moisés, ele é um personagem singular para os judeus, mas Moisés também é um personagem histórico. Quando você conversa com algum filósofo, ele não nega a existência de Moisés. Reconhece Moisés como um grande líder, como um dos grandes líderes que toda a humanidade já teve, durante toda a história da humanidade. Quando você conversa com um sociólogo, ele também não vai negar a existência de Moisés, e também reconhece em Moisés uma liderança singular, um homem diferente, o qual serve de base para a liderança tanto dos crentes, quanto também para outros públicos, outras pessoas que acabam exercendo liderança no trabalho, à frente de uma empresa e assim por diante. Então, quando nós olhamos para a figura de Moisés, nós também temos que enxergar um grande líder. E todos nós que exercemos uma função na obra de Deus, não importa qual, nós também carregamos uma liderança. E essa liderança, ela tem que ser transparente. Ela tem que glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar para nós e através das nossas vidas, muitas das vezes através de uma liderança calma, mansa, inteligente, o nome do Senhor acaba sendo também glorificado. Só que quando eu peguei esse tema, Moisés, um homem preparado e usado por Deus, e olhei o que foi nos colocado na apostila, eu tentei diluir todo aquele conteúdo dentro daquilo que Deus colocou em meu coração, porque o que ardeu em mim foi a necessidade de observar acerca do preparo. Todos nós que fomos chamados para a obra do Senhor, nós também precisamos nos preparar para executar aquilo a qual o Senhor colocou em nossas mãos da melhor maneira possível para a glória dEle. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos querem se preparar para que Deus possa nos usar. E uma vez eu ouvi que Deus irá nos usar conforme a nossa canequinha. Um pregador brasileiro, considerado um dos príncipes dos pregadores do Brasil, não é o Charles Spurgeon, Gesiel Gomes. Uma vez eu ouvindo ele pregar, ele trouxe uma ilustração que ficou guardada na minha mente. Ele disse que existem dois tipos de pregador: professor, pastor. Você pode aplicar em qualquer área, crente, cristão. Ele falou que existem os surfistas e os mergulhadores. Quem são os surfistas? Quando nós vamos para uma praia,
O surfista é aquele que está com sua prancha e ele anda por sobre as ondas. E o que as ondas traz? Só lixo. Resto das outras pessoas. O pregador, o professor, aquele que está intimamente ligado à palavra de Deus, que só busca aquilo que é ensinado pelos outros, aquilo que é deixado pelos outros, ele se torna um pregador superficial, um pregador surfista. Mas aquele que ama a palavra do Senhor, ele se reveste com a couraça do Espírito e desce até as profundezas, porque ele sabe que é nas profundezas aonde estão escondidos os tesouros da palavra de Deus. E Moisés era um personagem que procurava buscar os mistérios de Deus. Ele buscava conhecer a Deus. Ele buscava ter intimidade com Deus. Ele tinha prazer em se relacionar com o Senhor. Eu já posso fazer o primeiro parêntese na mensagem dessa noite. Será que nós ainda temos esse desejo em nosso coração em nos relacionarmos com Deus como nós tínhamos quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador? Será que ainda arde em nosso coração o desejo em conhecer mais a palavra do Senhor para também instruir a outros dentro da palavra e também aplicá-la nas nossas vidas? Será que o desejo pelas coisas de Deus ainda arde nos nossos corações? É uma pergunta retórica. Você não precisa me responder. Guarda no teu coração e medite sobre essa pergunta. Moisés, ele é muito conhecido por aquele que atravessou o mar. Moisés, ele é muito conhecido por aquele que conduziu o povo, por quem Deus fez grandes sinais e prodígios no meio do povo de Israel. Mas muitas das vezes nós não paramos para observar como foi o preparo de Moisés. Nem eu tinha parado para observar como havia sido o preparo de Moisés, nem por quanto tempo havia durado esse preparo, nem como foi esse preparo. Quando nós observamos as Escrituras, nós observamos que Moisés passou por um período de preparo e aprendizado de aproximadamente 120 anos. Alguém pode perguntar, mas 120 anos? Se Moisés morreu com 120 anos? Sim, 120 anos que pode ser dividido em pelo menos 3 etapas distintas. Os primeiros 40 anos foram no Egito, no palácio de Faraó. Dos 41 aos 80 anos, foi conduzindo o rebanho do seu sogro Jetro. E os últimos 40 anos da sua vida foram conduzindo o rebanho de Deus pelo deserto do Sinai. Em seus primeiros 40 anos, ele aprendeu a ser um estadista, um legislador, aquele que estava familiarizado com a lei e também preparado para transmitir a lei. Dos 41 aos 80 anos, ele passa a aprender a ser um apacentador, um pastor. Agora, dos 81 aos 120 anos, Moisés se torna um educador, um profeta, alguém que passaria a instruir todo aquele povo, toda aquela nação, nos caminhos do Senhor. Olha como a vida de Moisés, o aprendizado de Moisés, o preparo de Moisés vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. E muitas das vezes nós pensamos que pelo fato de participarmos por um período da escola dominical, de fazermos um curso básico de teologia de 2 anos e meio, nós já estamos preparados para exercer o ministério. Não! Há a necessidade
do preparo. E o preparo, ele não é somente acadêmico. Deus prepara nós na vida, no cotidiano, dentro do nosso lar, nos relacionamentos. Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da sociedade também. Muitas das vezes Deus nos tem chamado para algo, mas muitas das vezes Ele nos tem provado. E quando Ele nos tem provado, muitos estão sendo reprovados por Deus. Nós precisamos ser provados e aprovados para que Deus possa fazer aquilo a qual Ele propôs fazer através de cada um de nós. A primeira etapa da vida de Moisés, segundo o livro de Atos, capítulo 7, nós observamos o relato do sermão de Estevão, enquanto mesmo estava sendo apedrejado, dividindo a vida de Moisés em 3 etapas distintas. Quem achou aí, por favor, abra em Atos capítulo de número 7. Esse texto é importante nós lermos, depois eu vou dar continuidade. Atos capítulo 7, a partir do versículo 20 ao 36. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é importante dentro daquilo que nós vamos tratar. Quem achou, leia para nós, por favor. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus havia de lhe dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os introduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Até o 36? Aqui mesmo. Obrigado, pastor Jorge. Então nós podemos ver que Estevão nos mostra que Moisés viveu no Egito os seus primeiros 40 anos, aonde ele foi educado em toda ciência, sabedoria, educação e costume dos egípcios. Mas por quê? Porque ele fora criado aos cuidados da filha de Faraó.
Lá no Egito, Moisés aprendeu a ter de tudo, enquanto os seus irmãos, os hebreus, estavam aprendendo a não ter e a viver sem ter absolutamente nada. Mas olha como Deus é maravilhoso. Irmãos, conhece bem a história acerca de Moisés. Embora Moisés houvesse sido criado pela filha de Faraó, Deus permitiu que por muito tempo ele tivesse contato com sua mãe materna, a qual servia-lhe como uma ama de leite, Joquebede, a qual amamentou Moisés e também aproveitou daquela oportunidade do tempo a qual foi administrado a ela para poder estar com Moisés, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a teologia de seus pais, para instruir na teologia de Abraão, de Isaque e de Jacó. Foi nesse período de 40 anos, onde Moisés cresceu, foi educado no Egito, foi nesse período onde Moisés viveu na corte, que era plano de Deus para conservá-lo e também para prepará-lo para aquilo que Deus iria usar mais tarde, ou seja, para ser o libertador do seu povo. Perceba que Deus, quando Ele nos chama desde o ventre, quando Deus tem um plano na nossa vida, toda a nossa história Deus trabalha. Não estava dentro do programa, mas me ardeu no coração de dar um testemunho. Por 30 anos, eu vivi correndo das coisas de Deus. Me envolvi com tantas coisas que não prestam. Onde o pastor Jorge falou sobre isso, mas às vezes há necessidade de falar. Eu fui viciado em droga por muito tempo, fui viciado em bebida por muito tempo, vivi na mentira por muito tempo. E quando eu vim para Cristo, eu tinha nojo, eu me revoltava por ter passado por tudo aquilo. Mas depois eu entendi que mesmo quando as coisas não caminhavam da maneira que eu esperava, Deus ainda assim estava no controle de tudo, porque tudo que eu passei hoje me serve de bagagem para instruir a outros, para que não caiam no mesmo erro que outra hora eu passei. É Deus nos forjando, é Deus nos moldando para algo a qual Ele tem para as nossas vidas lá na frente. Talvez você esteja passando por um período desses. Talvez Deus esteja te moldando, tratando contigo em alguma área da sua vida e você não consegue compreender. Fato é, pastor Osvaldo, que nós não precisamos compreender. O que nós precisamos é crer e ter a certeza de que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Agora Moisés, ele vem para a segunda etapa da tua vida. Os irmãos conhecem a história, quando ele se incomodou pelo fato de um egípcio estar maltratando os hebreus, e no momento de cabeça quente, ele acabou assassinando aquele egípcio, foi descoberto, e para não morrer, ele fugiu do palácio, deserto afora, sem rumo, sem direção. Ai, meu Deus. Eu lembro Jesus instruindo a Nicodemos. Jesus fala que aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. O vento sopra onde quer, ele vai para lá, para cá, ouve a sua voz, mas ninguém sabe para onde ele vai. E assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Muitas das vezes, Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para lugares a qual nós nunca pensamos estar lá. E muitas das vezes nós ficamos assustados e deixamos de depositar a nossa confiança em Deus. Moisés saiu sem rumo, sem direção, somente com a roupa do corpo deserto afora, e foi caminhando até chegar numa região pré-deserto, na região de Horebe, na região de Midian.
Midian era uma região desértica da Península Arábica. E foi lá, na solidão do deserto, onde Moisés viveu a segunda etapa da sua vida. Foi nesse período que ele conheceu Jetro, sua família, se casou com Zípora, com quem teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Foi em Midian, onde Moisés aprendeu a apacentar as ovelhas de seu sogro, o qual já era uma prévia para aquele que apacentaria toda uma nação. Olha como Deus faz, meus irmãos. Deus tira Moisés da mordomia do palácio, leva para o deserto, faz dele agora um pai de família. Por isso que esse é um dos requisitos para aquele que almeja o ministério. Tem que conduzir bem o teu próprio lar, tem que ser casado com uma única esposa, tem que dar bom testemunho dentro da tua casa. E Moisés precisava passar por isso. Moisés casa, tem os seus filhos, e agora ele se torna um apacentador de ovelhas. Um pastor Eliseu. Para muitos, isso poderia ser um sinal de humilhação, de degradação, mas para Moisés não. Ele fazia o trabalho com excelência. A Bíblia não fala, mas eu quero dar asas à minha imaginação, porque ele já pressentia que Deus tinha algo ainda a fazer na vida dele. E se ele estava passando por aquele momento, era porque Deus estava preparando ele para algo maior a qual viria. E nós, muitas das vezes, temos que enxergar não somente aquilo que está diante dos nossos olhos. Isso é um problema sério entre os crentes. Só enxerga aquilo que está diante dos olhos. Mas o crente espiritual, ele não pode enxergar somente aquilo que está diante dos seus olhos. Ele tem que ter visão de águia. A águia, ela está nas alturas. E lá nas alturas ela enxerga o rato, ela enxerga o camundongo. E quando ela enxerga, ela marca, e quando ela vem, o voo é certeiro. Nós temos que ter a visão de águia, enxergar além daquilo que está diante de nós, sabendo que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Deus tem promessa, Deus tem ministério, Deus tem bênção, Deus tem vida eterna, Ele tem tudo de bom para nós, mas nós precisamos estar, como diz o pentecostal, na posição. Nós precisamos estar preparados, porque quando Deus nos requisitar, muitos estão fugindo. Nunca foi tão difícil. Meus irmãos, amigos dirigentes de congregação, sabem do que eu estou falando. Nunca foi tão difícil hoje arrumar obreiros ou líderes de departamento compromissados com a obra do Senhor. Nunca foi tão difícil. Eu lembro que quando eu estava em Guarulhos, tinha briga, picuinha. Era 3 ou 4 irmãs brigando pelos bastidores, porque eu almejava a ser dirigente do círculo de oração, ser regente. Quem dera eu tivesse 4 irmãs brigando para ser regente das irmãs lá no Bem Viral ou qualquer outra igreja. Fato é hoje que as pessoas estão se escondendo do chamado, estão se escondendo da obra de Deus. Hoje as pessoas estão se tornando muito cômodas. Quer servir a Deus somente sentado num banquinho, dando glória, até eu queria. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para muito mais do que isso. E depois nós queremos colocar Deus na parede e colocar a culpa em Deus, porque nada acontece na nossa vida. Saiba que se nada acontece na tua vida, o culpado não é Deus, o culpado é você.
Midian era uma região desértica da Península Arábia. Foi lá, na solidão do deserto, onde Moisés viveu a sua segunda etapa. Foi lá o lugar onde ele teve a gloriosa visão de uma espécie de arbusto em chamas, a qual não se consumia. Eu não ia falar, mas vou falar. Irmão, era normal os arbustos secos no deserto se queimarem. Isso é normal até hoje. Aquele calor escaldante, estamos falando de 40 graus para lá. Aqui mesmo no Brasil, você percebeu esse tempo de seca? As matas queimam fácil. No deserto não é diferente. Então, quando Moisés apacentava as ovelhas, era comum ele ver os arbustos pegando fogo. Mas teve um que chamou a atenção de Moisés, porque aquele pegava fogo, só que ele não apagava, ele não se consumia. Imagina Moisés chegando lá todo curioso para ver o que estava acontecendo. Daqui a pouco Moisés chega diante do arbusto. E de repente sai uma voz de lá de dentro: Moisés, Moisés. E aquela voz começa a comissionar, e Moisés começa a olhar para a sua vida e começa a achar tudo para não atender aquela voz. Tudo para não, tudo quanto é desculpa que nós ouvimos hoje não era diferente daquele tempo. É uma mais, às vezes, esfarrapada do que a outra. Vai me desculpar, meu irmão. Moisés começa: eu não sei falar direito, eu sou gago, quem sou eu? Deus não perguntou quem ele era, Deus falou: é você que vai. Mas quando eu chegar lá, eu vou falar quem me mandou. Diga que o eu sou te mandou. O eu sou te mandou. Mas quando Moisés chega perto daquela farsa, aquela voz falava assim: Moisés, tira as sandálias, porque a terra que pisa é terra santa. Mas por que era terra santa? Será que a terra era santa? Ou será que Moisés ainda precisava se despir de alguma coisa? Os egípcios, eles tinham os costumes de andar com aquele negócio no queixo, os braceletes e sandálias, as quais era comum entre os egípcios. Quando Moisés chegou diante do monte, ele ainda carregava o seu último item, o qual ele ainda havia trazido dos egípcios. Então Moisés, tira a tua sandália. Ou seja, Moisés, abandona tudo aquilo que te aproximava do mundo, tudo aquilo que te lembrava a velha vida a qual você viveu. A partir de agora é uma nova história, porque o eu sou te chama, o eu sou te comissiona e o eu sou está te enviando. Irmãos, se nós quisermos servir a Deus, nós precisamos primeiro nos esvaziar de nós mesmos. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas querem ser cheios do Espírito Santo com um coração arrogante, um coração soberbo, um coração presunçoso. O eu é maior que tudo, o ego dele ou dela é maior que tudo. Não! Dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Quer ser cheio do Espírito Santo? Esvazie de si mesmo. Foi lá, no pré-deserto de Midian, por meio da voz que ecoava de dentro de uma sarça em chamas, que Moisés ouviu o chamado de Deus para ser enviado ao Egito, a fim de libertar o seu povo. A missão era árdua. O chamado também precisava ser diferente. Lembra o chamado de Isaías? Lembra o chamado de Jeremias? Lembra o chamado de Ezequiel? Lembra o chamado de Gideão? Quando nós temos um chamado diferente da parte de Deus, Deus também se revela de maneira diferente. Na minha vida foi numa UTI, em coma,
foi lá que Deus se revelou para mim, foi lá que Deus mostrou o meu pecado, foi lá que eu me arrependi. E quando eu acordei do coma, eu já acordei transformado. São experiências, não é doutrina, são experiências singular, mas que nos fazem aprender que quando Deus tem algo especial na nossa vida, Deus também trata conosco de uma forma especial. E sabe o que entristece o meu coração? Como muitos hoje estão deixando de ter essas experiências com Deus. Como muitos hoje soa aos ouvidos como algo fantasioso, algo mitológico. Não, o mesmo Deus que apareceu a Moisés é o mesmo Deus que está nesse lugar e é o mesmo Deus que quer trabalhar na tua vida. Moisés foi chamado e recebeu uma missão que está caracterizada em pelo menos 3 evidências. Primeiro, a chamada de Moisés era a urgência da obra. Deus tinha pressa em libertar o seu povo da escravidão, porque já fazia muito tempo que eles estavam sofrendo naquele exílio. Deus não queria esperar mais. O tempo da liberdade havia chegado para eles, e Moisés seria um instrumento de Deus para libertar aquele povo. Hoje não é diferente. O tempo do exílio acabou, e Deus precisa de Moisés para também libertar aqueles que estão presos pelas correntes do pecado. Deus também precisa de Moisés para libertar aqueles que estão sendo oprimidos pelo inimigo das nossas vidas. Deus também precisa de Moisés para anunciar com ousadia, para anunciar com graça, para anunciar com autoridade a palavra que cura, que liberta, que transforma, a palavra que muda a vida. Aleluia! Deus tinha urgência na obra. Por isso a chamada de Moisés foi singular. A segunda evidência da chamada de Moisés é pelo fato dele ter sido comissionado direto pelo próprio Deus, sem intermediários, direto pelo próprio Deus. Tem muitos que têm o desejo, mas às vezes não têm o chamado. E nós temos que ter cuidado com essa história de profecia, profetada. Eis que eu te digo. Aqui não, é lá em Guarulhos, pastor aqui mesmo. Tem um jovem lá que tinha o desejo no coração, o pastor levou de ser missionário. Um desejo ardente, se envolvia com o ministério de missão, amava a missão, contribuía para a missão, só ainda não tinha se preparado para fazer missão. E uma certa vez ele acabou sendo demitido do seu trabalho. E simultaneamente à demissão, foi um missionário pregar na igreja. E, como é de costume, quem aqui deseja ser missionário? E vem aquele, hoje nem vem mais, né? Naquele tempo ainda vinha, hoje o pessoal foge, né? Missão, já pensa na África, já pensa na China, na Coreia. Muitos querem ser missionário, mas querem ser missionário na Holanda, querem ser missionário na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, né? E se não der certo, fica por lá mesmo, né? Arruma um visto, já fica, não. O missionário ele tem que estar preparado para ir aonde Deus quer que ele vá, conforme a necessidade. E esse jovem foi lá. Eu quero. Eis que eu vou te levar para os 4 cantos da terra. Aí ele fez uma falada. Ele ajuntou o fato dele ter sido demitido e falou que foi Deus, porque Deus estava chamando ele para o ministério de missão. Aí daqui a pouco ele começa a vender. Não foi consultar o pastor, não foi consultar ninguém. Começou a vender tudo da casa. Ele morava sozinho. Vendeu o guarda-roupa, vendeu a televisão, vendeu o sofá, vendeu a mesa, vendeu a geladeira. Juntou uma grana e falou: vou para a África. Mas como assim, irmão?
Não, eu vou para a África, porque Deus preparou e o irmão que veio aqui confirmou. Eu vou para o irmão, você precisa procurar uma agência missionária, eles vão te dar um preparo, você precisa conhecer a cultura, você precisa conhecer o idioma que as pessoas falam. Não é assim não, irmão. Não, Deus chamou, ele garante a vitória. Tá bom, vai. Ai, fazer o quê? Foi, pegou dinheiro, foi para a África. Não demorou nem um mês, ligaram para buscar ele no aeroporto. O rapaz que foi buscar falou que quando chegou no aeroporto ele estava irreconhecível. Ele estava com os caroços assim no rosto, porque os pernilongos lá é meio mutante, né? Os pernilongos lá é meio mutante. Tomou tanta mordida de pernilongo, veio cheio do caroço, sem nenhum dinheiro no bolso, falando, realmente, eu errei. Realmente eu errei, não consultei o pastor, não fui preparado. Eu não estou discutindo aqui se a chamada dele é essa ou não. Mas independente de que se a chamada dele foi essa ou não, ele precisava ter o mínimo um preparo para que Deus pudesse usar com excelência naquele lugar. Ele faltou isso, mas Moisés não. Ele foi comissionado não por terceiros, ele foi comissionado pelo próprio Deus. Alguém pode perguntar, mas que escola teológica ele se matriculou? Nenhuma, porque Deus tratou com Moisés desde o teu nascimento. O nascimento de Moisés foi um milagre. Sabe por quê? A ordem era para matar todo primogênito. E a Joquebede, como chama o pai de Arão, o pai de Moisés, foi lá e gerou um filho, sabendo que se era um filho, o filho poderia morrer. Ele foi ousado, foi lá e gerou um filho, e Deus preservou esse filho. Como? Naquele cesto. Como pode, meus irmãos? Conduzindo aquele cesto até onde a filha de Faraó estava se banhando, e Deus amoleceu o coração daquela mulher que, ao ver aquela criança, se moveu de íntima compaixão e resolveu adotá-lo. Olha Deus trabalhando, mas ela não tinha leite e precisava de uma ama de leite. Miriam estava lá junto, acompanhando. Eu conheço alguém, tem uma hebreia lá que está amamentando. Quem é? É Joquebede. Manda trazer a mãe de Moisés. Como Deus trabalha, meus irmãos. A gente não consegue entender. E quem somos nós para entender? Paulo perguntou: quem conhecerá a mente do Senhor? A terceira evidência da chamada de Moisés foi a exatidão do lugar aonde ele deveria atuar. O crente não pode ficar batendo cabeça, não. Não é tempo de crente ficar batendo cabeça. Tem crente mais perdido que barata tonta. Ai, eu não sei porque Deus me chamou. Deus chamou para pregar, mas quer louvar. Eu queria louvar, mas Deus não me chamou para louvar, não tem jeito. Até tento, né, irmão William? Pastor Ezequiel é minha testemunha lá. Mas sempre quando eu abro minha boca, Jesus chora. Então é melhor ficar naquilo que o Senhor me chamou e procurar fazer da melhor maneira possível. A primeira coisa que nós temos que fazer, meu irmão, é descobrir qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Para quê? Para investir nele. Se Deus te chamou para cantar, invista no louvor. Louvor, não música evangélica. Louvor, adoração a Deus. O louvor e a adoração a Deus não exalta o homem. O louvor e a adoração a Deus exalta a Deus. O louvor não é antropocêntrico. O louvor é cristocêntrico. E o que passa disso é procedência do maligno. E o maligno está trabalhando. E está cheio de João Bobo. Cantando heresia, dando glória. Não, toma cuidado, temos que ser crente beriano, tudo tem que passar pelo crivo das escrituras, e se não estiver de acordo, tem que ser rejeitado. Enquanto Paulo pregava, peraí, Paulo. É assim que nós temos que ser. Tudo tem que passar pelo crivo das escrituras. Nós temos livros de Apóstolos,
apoio, nós temos comentários bíblicos, nós temos tudo isso, mas nada substitui e nada está acima das Escrituras sagradas. Sola Scriptura, a palavra de Deus, ela é apta para correção, para edificação, para exortação, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Irmãos, não despreze, não ignore, não fuja, pois é nos desertos da vida que nós fomos preparados para a vida cristã e também para a grande obra de Deus. Não reclama, não fuja, não murmure, enfrente aquilo que Deus tem proporcionado para você passar, passe glorificando ao Senhor. Nenhuma tempestade dura para sempre, ela tem hora e tem dia para acabar. Persevere, continue avante, crendo naquele que te chamou, olhando sempre para o alto, para o autor e consumador da tua fé. Aleluia, Jesus. Moisés passou pela primeira etapa no palácio aprendendo a ter. A segunda etapa da vida de Moisés, ele passou no pré-deserto aprendendo com um grande eu sou. Mas agora na terceira etapa, Moisés passa a aprender a confiar e a acreditar na provisão de Deus e não mais em tuas próprias forças. Uma vez, Judá estava cercado pelo exército assírio. Senaqueribe havia enviado Rabisaque, o exército assírio, para afrontar o rei Ezequias e destruir o reino do sul, Judá. Eles chegaram em Judá, tinha as muralhas, eles cercaram as muralhas. E Rabisaque começou a ofender Ezequias. Começou a xingar o exército de Israel. Quem poderá vos livrar da nossa mão? Porventura alguma nação conseguiu livrar da nossa mão? Porventura algum Deus de alguma nação conseguiu livrá-lo das nossas mãos? A Bíblia diz que Ezequias ouve todas aquelas afrontas. Mas Rabisaque era tão ousado que, além de afrontar, ele envia cartas. Quando Ezequias pega aquela carta e ele lê, ele sobe no templo do Senhor. Aí ele pega aquelas cartas e estende diante de Deus. E ele fala, estou parafraseando, ele fala assim: Senhor, o exército assírio está lá e realmente é bem mais numeroso do que o nosso. O exército assírio está lá e o poder bélico dele é muito maior do que o nosso. Senhor, o exército assírio está lá e realmente nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas eu fiz questão de trazer diante do Senhor estas cartas para que o Senhor também saiba o que eles estão tramando e o que eles estão falando acerca de ti, como se Deus não soubesse. A Bíblia fala que no mesmo instante o profeta Isaías aparece e traz uma mensagem, fala para eles que pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. E Deus envia um anjo, enquanto Ezequias está descendo lá do templo e começa a reunir os israelitas. Ele sobe num caixote e começa: vem aqui que eu tenho uma palavra de Deus para vocês. O exército israelita, os israelitas começam a se juntar diante de Ezequias, e Ezequias começa a falar: atenção! Não temais, nem vos espanteis por causa do exército assírio, nem por causa do teu grande poder, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Aleluia! A Bíblia diz que no mesmo instante veio um anjo, o único anjo, ele começa a passear no arraial assírio e mata 185.000 soldados assírios, sem que Israel precisasse levantar uma única espada. Vale um glória, meus irmãos. Será que você tem confiado na tua inteligência, no teu braço forte, na tua conta bancária, ou tem confiado em Deus? Eu vou concluir.
A preparação de Moisés não poderia ser em outro lugar melhor do que no deserto. Jesus, após ser batizado, ele foi levado para onde? João Batista, quando pregava sobre o pecado, ele veio da onde? Deserto é a oficina de Deus. O deserto é a escola de Deus. Se você está passando pelo deserto, glorifique ao Senhor, porque vai chegar o fim e você se tornará um instrumento afiado nas mãos de Deus. Foi lá onde ele aprendeu das grandezas do Senhor. Foi lá onde ele contemplou a chama divina. O deserto é lugar onde a natureza humana é deitada ao pó e só um é glorificado: o Deus Todo-Poderoso, Senhor e Criador de todas as coisas. Moisés estava sendo preparado para o serviço de Deus. Quem aqui está sendo preparado para o serviço de Deus? Os anos que Moisés esteve no deserto o fez desfrutar inteiramente da presença do Senhor, porque foi lá, no deserto, onde ele aprendeu que a presença de Deus é mais importante do que tudo nessa vida. Jamais um homem poderá exercer seu ministério sem antes passar pelas etapas de Deus. Jamais, pois é por meio delas que Deus transforma crentes em obreiros e obreiros em crentes. As etapas têm que ser cumpridas. É no deserto da vida onde nós conseguimos enxergar a presença real do Todo-Poderoso. Quando Deus chamou Moisés para a sua obra, ele usou todos os recursos que havia em Moisés e o capacitou com aquilo que lhe faltava. Deus chama e ele capacita, amém? Ele faz isso. Mas ele vai usar os teus recursos também para a glória dele. A experiência de Moisés, quanto à sua chamada divina, o transformou em um homem poderoso em obras. E nós também, amados irmãos, assim como Moisés, devemos procurar usar todo o nosso conhecimento acadêmico, toda a nossa fé, todas as nossas forças e todas as nossas convicções em prol da chamada de Deus, estando sempre preparados para sermos usados pelo Senhor em toda a sua boa obra. Em toda a boa obra. Moisés, um homem preparado e usado por Deus. Todos nós desejamos isso. Faz uma análise da tua vida. Observa o que você precisa melhorar. Tenha convicção de que Deus está sempre no controle de tudo. E por mais que o andar da carruagem aparenta mostrar que Deus se esqueceu de você, que Deus não se importa mais contigo, que Deus se esqueceu da aliança que ele havia feito contigo, não, isso é mentira do diabo. Deus está aqui nessa noite, restaurando a aliança que ele fez contigo. Deus está aqui nessa noite chamando a tua atenção, falando: meu servo, minha serva, esteja preparado, esteja na posição. Coisas grandes Deus deseja fazer na nossa vida, mas nós devemos estar preparados para que Deus possa nos usar para a glória dele. A preparação não é um dia, não é um ano, não é 10 anos. A preparação do crente é para a vida inteira. Sabe por quê? Porque nós buscamos uma coroa de glória. Nós buscamos estar com o Senhor num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Nós almejamos estar com Cristo. Então continue em frente, avante, se preparando para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, que com certeza o Senhor há de te abençoar. Fiquemos de pé, meus amados irmãos.
Se eu soubesse cantar, eu ia arriscar o hino 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, fim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, fim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, fim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, fim na vinha do Senhor. Todo mundo. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, fim na vinha do Senhor.